Anna Leopoldovna nasceu como se a história tivesse reservado para ela um papel de grandeza inevitável, ou talvez de expiação silenciosa. Filha de Catarina Ivanovna, sobrinha de Pedro, o Grande, e neta do czar Ivan V, o sangue da dinastia Romanov pulsava em suas veias como uma maldição mascarada de bênção. Seu nascimento foi celebrado com júbilo nos salões europeus, mas a menina não sorriu. Mesmo no berço, envolta em sedas imperiais, Anna parecia ouvir o eco distante de um destino trágico. Criada longe do trono que um dia lhe pertenceria brevemente, Anna foi educada na Alemanha, cercada de rigores protestantes, professores severos e silêncios domésticos. A Rússia, sua pátria por direito, era para ela apenas um sussurro em cartas esparsas e rumores frios vindos do leste. Ela aprendeu a esperar, aprendeu a observar e aprendeu, sobretudo, que o sangue real não vem com garantias, apenas com dívidas. Desde cedo, seu olhar carregava algo de antigo. Era como se, dentro daquela jovem mulher, repousasse um pressentimento ancestral, o de que sua existência não lhe pertencia de fato, mas fora delegada a ela por forças maiores, a política, o império, a história e, sobretudo, os homens que governavam cada uma dessas forças. Quando ainda era adolescente, cruzou o caminho de um duque alemão sem brilho, Anthony Ulrich de Brunswick. O casamento foi arranjado, como se arranjam peões num tabuleiro muito maior que suas vontades. Não havia paixão, apenas diplomacia. Não havia entrega, apenas protocolo. Mas daquele casamento surgiria o herdeiro que mudaria por instantes o curso da Rússia. Anna não tinha ambições desmedidas, nem o coração inflamado por poder, mas carregava em si a certeza silenciosa de que seu papel ainda estava por se cumprir. E como toda mulher jogada nas engrenagens de um império faminto por sucessão, ela seria ao mesmo tempo rainha e oferenda. O nascimento de Ivan VI em 1740 foi recebido como um sopro de estabilidade para um império à beira do colapso. A Rússia, sempre faminta por legitimidade dinástica, agora tinha em seus braços um herdeiro puro, legítimo, incontestável. E no reflexo frágil daquele recém-nascido, depositaram-se os delírios de continuidade de uma dinastia já ferida por lutas internas, traições e promessas não cumpridas. Mas Ivan era apenas um bebê, e por trás de cada berço real, há uma mãe que sangra em silêncio. Anna Leopoldovna dera à luz no frio de São Petersburgo, sob as cortinas pesadas de uma corte que não lhe pertencia por completo. Enquanto os nobres se curvavam diante do recém-nascido, ela mal se levantava da cama. O parto fora difícil, cruel, quase uma mutilação da alma. Mas ninguém olhava para ela. Todos queriam o herdeiro. Ela era apenas o receptáculo da salvação imperial. A coroa que agora pairava sobre a cabeça do filho era um fardo que esmagava a dela. Porque Anna sabia: onde há um herdeiro, há uma regente. E onde há uma regente mulher, há uma fila de inimigos prontos para puxar o tapete com luvas de veludo. Ainda assim, Anna aceitou o papel. Não por ambição, mas por dever. E por medo do que aconteceria ao seu filho se não o fizesse. Nomeada regente após a morte da imperatriz Anna Ivanovna, ela assumiu o comando de um império brutalmente dividido, onde cada gesto era espionado, cada decreto questionado e cada palavra lida com sede de subversão. Ela não era uma imperatriz guerreira como Catarina I,
Tampouco possuía a astúcia de Elizabeth ou o carisma avassalador de Pedro, o Grande. Mas tinha uma sensibilidade rara, uma inteligência fria, uma lucidez amarga. Governava com cautela, tentando sobreviver em meio a um campo minado por homens que a queriam fora do trono antes mesmo que aquecesse a cadeira. E foi neste breve interregno, neste respiro trágico de poder emprestado, que Ana descobriu que o trono da Rússia não é feito de ouro, é feito de espinhos, e cada espinho guarda o nome de um traidor. Havia sempre alguém à espreita no espelho da realeza, e para Ana Leopoldovna, essa sombra tinha nome, sangue e ambição. Elizabeth Petrovna, filha amada de Pedro, o Grande, princesa de beleza dominadora e olhos gélidos como os ventos de inverno. Elizabeth observava. Silenciosa, ela percorria os corredores do palácio com passos de seda e intenções de ferro. Jamais questionou abertamente a regência de Ana, mas sua presença era uma ameaça constante, como uma vela acesa muito próxima à cortina. O império sussurrava seu nome com nostalgia e desejo. Afinal, quem melhor para governar a Rússia do que a filha do imperador mais temido da história? Ana tentava ignorar os rumores. Cercava-se de aliados frágeis, militares hesitantes, cortesãos que sorriam demais. Mas no fundo sabia, o reinado de uma mulher sem espadas não dura mais que uma estação. E Elizabeth, com seu magnetismo e origem imperial inquestionável, não precisava de decreto. Bastava-lhe um olhar. O povo, sempre faminto por lendas vivas, via em Elizabeth o retorno de uma era gloriosa. Já Ana era o rosto da transição, da incerteza, da fragilidade. A mãe do czar bebê, sim, mas não a mulher que incendiava o coração russo. Os boatos cresciam. Nas tabernas e nos salões, cochichava-se sobre uma possível tomada de poder. Elizabeth, até então dócil e ornamentada, começava a cercar-se de oficiais leais, homens do exército e até do clero. A Igreja Ortodoxa, ferida pela ocidentalização forçada de Pedro, o Grande, via em Ana uma estrangeira protestante, fria e impura, e em Elizabeth, a chance de redenção espiritual da pátria. Ana começou a perder o sono. As paredes pareciam escutar. O chão rangia demais. Sua confiança escorria como cera quente. Ainda assim, manteve-se firme. Alimentava o filho com as mãos trêmulas, assinava decretos com olhos vazios e sorria nos banquetes com a alma em ruínas. Porque para uma mulher no trono, a fraqueza é uma sentença de morte. E ela sabia que Elizabeth não precisava golpeá-la. Bastava esperar o momento exato em que todos os outros o fariam por ela. Não houve anúncio oficial. Não houve guerra civil. O golpe que destronou Ana Leopoldovna foi sussurrado, não gritado. E como tudo que é silencioso demais, foi letal. Na madrugada de 25 de novembro de 1741, os corredores do palácio tornaram-se túneis de conspiração. Os passos eram abafados por tapetes grossos e as ordens, murmuradas como orações ao contrário. Elizabeth Petrovna, vestida como a salvação do império, liderou pessoalmente um grupo de guardas da elite, todos embriagados de devoção e vodka, até os aposentos da regente. Ana dormia. Ao lado dela, o pequeno Ivan VI, com apenas 1 ano de idade, sonhava sem saber que estava sendo arrancado do trono que mal havia sentido. Nenhum dos dois acordou a tempo de entender, apenas de cair. Não houve julgamento. Não houve chance de defesa. Em poucas horas, Ana foi declarada usurpadora. Ivan, destituído.
E Elizabeth, a nova imperatriz da Rússia, subiu ao trono sob o pretexto de restaurar a ordem, uma ordem que jamais existiu de fato. A casa de Brunswick foi aprisionada. Anthony Ulrich, marido de Ana, arrastado com os filhos para um exílio obscuro. Ana, com apenas 22 anos, foi separada do bebê que havia gerado em dor e mantido com sangue. Não pôde sequer segurá-lo uma última vez. A ironia não lhe passou despercebida. Governara por pouco mais de um ano, e agora seria punida por ter existido, por ter ousado habitar o centro de um palco construído para reis e destruído por rainhas. Elizabeth, triunfante, ordenou que Ana fosse conduzida a Riga e depois trancafiada no convento-fortaleza de Schlüsselburg. A antiga regente deixava para trás não apenas a capital imperial, mas o próprio nome, a identidade, o direito à memória. Era agora um fantasma vivo em um império que precisava esquecê-la para continuar. Mas o golpe não havia terminado. Não ali. Porque para as mulheres da realeza, o golpe não termina no trono. Ele continua no exílio, na cela, no frio, no silêncio. O inverno chegou antes do calendário. Não havia carruagens douradas nem cortejos oficiais. Ana Leopoldovna, a mulher que já fora regente do maior império da terra, viajava agora sob guarda cerrada, em silêncio, por estradas cobertas de neve, rumo ao esquecimento. Seu destino não era um campo de batalha, mas algo muito mais cruel: o anonimato imposto. A fortaleza de Schlüsselburg, no norte gelado da Rússia, não era um convento. Era uma tumba de pedra com janelas cegas e paredes que gemiam com o vento. Ali, entre muralhas frias, Ana viveria os últimos anos de sua breve existência, acompanhada apenas pelo vazio e por lembranças que sangravam mais do que açoites. Não havia condenação formal. Nenhum documento a declarava culpada, e ainda assim estava enterrada viva. Porque o silêncio imposto é a forma mais refinada de execução. Mata lentamente, sem alarde, sem resistência, sem testemunhas. Separada do marido e dos filhos, Ana teve o direito de manter apenas um deles ao seu lado, o mais novo, ainda bebê. E foi com esse menino no colo que suportou a fome, as dores no ventre, os sangramentos recorrentes e a ausência de médicos. Não havia enfermeiras nem parteiras. Quando adoeceu, lhe deram água turva e panos velhos. Quando gritou de dor, o som morreu nas pedras frias das celas vizinhas. Durante os anos de exílio, seu corpo começou a definhar. As bochechas antes suaves tornaram-se ocos. Os olhos azuis, vítreos e fundos. Os cabelos castanhos, antes espessos e ondulados, caíam em mechas finas. Mas foi a alma que mais sofreu. O luto pelo filho Ivan, mantido como prisioneiro em outro local, proibido de ver a mãe, de ouvir seu nome, de saber quem era. Os dias tornaram-se iguais. A neve caía sem pedir licença. O céu cinzento jamais se abria. Ana bordava com dedos trêmulos, lia orações em voz baixa e esperava. Por justiça? Por morte? Talvez só por um milagre. Mas o exílio branco não é lugar de milagres. É um purgatório sem anjos. E mesmo a esperança ali congela antes de nascer. A morte não chegou para Ana Leopoldovna com a violência de uma espada. Chegou aos poucos como uma goteira fria que escorre dentro da alma dia após dia, até encharcar o espírito de desistência. A prisão não lhe arrancou a vida de imediato. Seria misericórdia demais. O que Ana sofreu foi um esfarelamento lento.
Seu corpo, esgotado pelos partos, pela desnutrição e pelas noites sem sono, começou a falhar. O útero inflamado lhe causava febres constantes. A pele, outrora alvo símbolo de nobreza, manchava-se com hematomas espontâneos. Seus dentes, frágeis como o destino que a esmagava, caíam um a um, e mesmo assim, Ana seguia viva. Porque a morte, quando teme a nobreza caída, não vem depressa. Testa, tortura, prolonga. Sem médicos, sem calor, sem carta, sem notícias de Ivan. O menino que ela pariu com dor e esperanças estava longe, talvez nem soubesse quem ela era. Talvez já o tivessem ensinado a esquecê-la. Ela tentava escrever. Os papéis, quando permitidos, vinham já manchados e contados. As palavras escorriam entre as mãos, não por falta de eloquência, mas por excesso de dor. Ana já não escrevia com tinta, escrevia com silêncio. Em seus últimos dias, uma chuva de neve mais espessa que o habitual cobriu os arredores da prisão. Dizem que Ana, febril e confusa, levantou-se da cama de madeira e caminhou descalça até a parede úmida da cela. Ali, pousou a mão como se buscasse uma saída, como se o frio da pedra pudesse lhe devolver o que haviam lhe roubado. Não havia testemunhas, só os guardas. E os guardas não escrevem poemas, escrevem relatórios curtos e esquecem rostos. Foi em 1746 que Ana Leopoldovna morreu. Tinha apenas 27 anos, sem súditos, sem coroa, sem perdão. Morreu como viveu os últimos anos, como um segredo incômodo que a Rússia preferiu enterrar antes que florescesse em luto. Mas nem sua morte foi rápida. Antes de sucumbir, resistiu por horas à hemorragia, ao frio, à febre que queimava. Agarrava-se ao colchão duro como se pudesse, ainda ali, proteger o filho com um gesto. E então, o coração cedeu, mas o nome dela jamais foi apagado das pedras. Dizem que os mortos não gritam, mas a tumba de Ana Leopoldovna gritou. Foi enterrada às pressas, sem cortejo, sem cruz, sem nome. Seu corpo, exausto e frio, foi depositado dentro de um caixão de madeira tosca, selado com pregos apressados e calado por um silêncio espesso. Um silêncio que escondia pressa, medo e culpa. Dias depois, ouviram ruídos vindos da cova. Primeiro como se fossem estalos, depois batidas. Golpes abafados contra a tampa do caixão. Ninguém acreditou, ou ninguém quis acreditar. Mas quando o caixão foi reaberto, o horror não pôde mais ser negado. Ana Leopoldovna fora enterrada viva. Seu corpo estava retorcido. As unhas sangrando haviam lascado a madeira da tampa por dentro. O rosto, antes consumido pela febre, agora expressava um terror congelado. Olhos entreabertos, lábios mordidos, mãos crispadas em agonia. Como se a morte tivesse sido uma última testemunha forçada, cruel a assinar o erro de um império. A notícia foi abafada. O escândalo, sufocado. Nenhum documento oficial mencionou o ocorrido. Mas os guardas que a enterraram jamais esqueceram. Um deles, anos depois, confessaria num sussurro embriagado: ela ainda respirava. E ninguém quis ouvir. Foi então que se construiu o verdadeiro túmulo de Ana. Não o de pedra, mas o de silêncio. Porque uma mulher da realeza enterrada viva não representa apenas um erro. Representa um crime que a história prefere esquecer. Desde então, a figura de Ana Leopoldovna assombra mais do que ocupa. É um nome murmurante nos corredores do Palácio de Inverno.
uma sombra gelada nos sonhos de czarinas que vieram depois. Um lembrete cruel de que o poder que uma mulher exerce na Rússia pode ser revogado com um martelo, um prego e uma pá de terra. E naquela tumba que respondeu tarde demais, não morreu apenas uma regente, morreu o último grito de uma mãe que jamais abandonou o trono invisível do amor. Não há monumentos grandiosos para Anna Leopoldovna. Nenhuma catedral leva seu nome. Nenhum busto em bronze repousa em praças imperiais. O tempo, implacável, a varreu para debaixo do gelo. Não como rainha vencida, mas como lembrança proibida. Ivan VI, o filho pelo qual suportou a prisão, cresceu nas sombras. Tornou-se um prisioneiro perpétuo. Jamais soube o que era liberdade, nem afeto, nem verdade. Morreu assassinado em sua cela aos 23 anos, por ordem da coroa que usurpou o berço. Morreu sem saber que, por trás de sua cela, havia o eco de uma mulher que gritou por ele dentro de um caixão fechado. E a Rússia continuou. Como sempre continua. Com novos imperadores, novas guerras, novas mentiras. A neve caiu sobre a memória de Ana como uma cortina final. E o esquecimento foi tão eficiente quanto qualquer decreto. Mas há nomes que a história tenta apagar e não consegue. Eles sobrevivem não porque foram celebrados, mas porque doeram. E dor, quando é real, não morre. Paira, assombra, ensina. Hoje poucos conhecem sua história, mas aqueles que a conhecem jamais se esquecem, porque Anna Leopoldovna não foi apenas uma regente temporária, nem uma vítima silenciosa. Ela foi o retrato de uma mãe destruída, de uma mulher esmagada por engrenagens que jamais a aceitaram. Foi também um grito abafado pelo poder, um sopro de dignidade enterrado vivo sob a coroa russa. Entre o gelo e o esquecimento restou sua sombra. E quem ouvir com atenção suficiente, nas noites mais frias entre as ruínas do palácio ou nas rachaduras do silêncio imperial, ainda poderá escutar o eco surdo de suas unhas contra a madeira. Um chamado que não foi ouvido a tempo, mas que hoje, finalmente, alguém decidiu contar.